O segundo fato relevante da semana, que também foi na sexta-noite, foi do VBI Logístico, que é o LVBI 11, administrado pelo BTG, gerido pela VBI, que tem 67.265 cotistas. Então, a Aratulog, que é a empresa que o fundo tem 70%, é uma empresa que é dona do galpão. Não sei se só tem esse galpão lá dentro, mas acredito que sim. Então, tem um galpão, pertence a uma empresa, o fundo tem 70% da empresa, então, indiretamente 70% do imóvel. O Aratulog, que o fundo tem 70%, entrou com uma ação de despejo, com pedido liminar contra Americanas, combinada com ação declaratória de rescisão contratual. Aqui, aquele fato relevante que foi, assim, do jurídico direto para a publicação. Né? Era ação de despejo C/C, rescisão contratual, enfim, aquela que quem não é advogado não vai entender nada. E o fundo tem 67.265 cotistas. A menos que tenha que comprovar, ter estudado direito para investir no fundo, não publiquem um fato relevante dessa forma. Tá? Muita gente que lê um documento desse. Muita gente que lê um documento desse. Sejam bem claros na redação. Eu sei que o jurídico não vai ficar dando detalhes, porque assim, já expliquei várias vezes aqui, olha, uma disputa jurídica é um jogo de estratégias, então você não fica dando estratégias. Agora, qual que é a ação, o nome da ação, não precisa ser em juridiquês, não precisa ser abreviado, né? Bom, então a Aratulog ajuizou uma ação de despejo com pedido liminar contra Americanas, combinada com uma ação declaratória de rescisão contratual. Eles querem que o inquilino saia e eles querem rescindir o contrato. A justiça concedeu essa liminar, ordenando o despejo. Aqui eu posso estar falando bobagem, mas pelo que pouco que eu estudei, é pouco, não é muito mesmo, sobre a questão dos contratos de locação e despejo, para que a justiça atenda um pedido de liminar, isso só acontece se não houver garantias. Então, o contrato tem garantia, tem uma fiança, tem um depósito, calção, qualquer garantia, não tem liminar. Agora, se não tiver garantia, é possível pedir o despejo por ordem liminar. Então, se isso está acontecendo aqui, provavelmente não havia garantias nesse contrato com Americanas, tá? Só estou inferindo, não tem como afirmar. Então, a justiça concedeu a liminar, ordenando o despejo, e mesmo antes da Americanas ter recebido a citação. Então, ela oficialmente não estava nem sabendo que estava rolando essa ação. E aí, isso acarreta a obrigação da Aratulog depositar em juízo 3 meses de aluguel. Aí, trâmite processual, nesse caso do despejo liminar. Então, antes de julgar mesmo a decisão, ir até a decisão final, a liminar é aquela decisão de bate-pronto. Sabe que a justiça é lenta, então uma liminar é algo que, você está falando para a justiça, não dá para esperar todo o seu rito processual e todo o tempo que isso for necessário. Tem uma medida aqui que é urgente. Então o juiz ou a juíza vai lá e toma uma decisão, é uma decisão, tem que ser cumprida, mas ela é liminar e ela pode ser revogada a qualquer momento ou ao final do processo, a decisão final pode ser contrária à decisão liminar. Afinal de contas, é uma decisão de bate-pronto aqui, depois o próprio juiz ou a juíza podem, obviamente, mudar de opinião em relação à decisão que deu. Então, a justiça concedeu essa liminar, mandou despejar, e aí o rito processual diz que quem está pedindo o despejo, ele tem que ir lá e depositar 3 meses de aluguel como calção. Então, o fundo fez isso. Só que a empresa, que deve ser só uma casca, né, jurídica, ela não tinha esse dinheiro. Então, o fundo LVBI foi lá, aportou 70% desse valor na Aratulog para que a Aratulog pudesse fazer o depósito judicial. Então, ok, até aqui a primeira parte dessa história, o fundo pediu um despejo com liminar, a justiça concedeu a liminar, e aí precisa fazer esse depósito de 3 meses, a empresa não tinha caixa, o fundo foi lá e capitalizou a empresa naquilo que é a participação dele, 70%, para que possa fazer o depósito, cumprir a decisão. E aí, que vem mais no fato relevante? Aqui que eu falo que, ok, eu entendo, o jurídico não quer ficar dando muitos detalhes, mas aí realmente não dá para a gente entender direito. Posteriormente, a Americanas e a Aratulog apresentaram recursos, e a justiça suspendeu o despejo por ordem liminar. E aí a Aratulog seguirá tomando medidas judiciais visando o despejo. Então, como eu falei, uma liminar ela pode ser revogada a qualquer momento, e foi revogada. Americanas apresentou lá um recurso
contra essa decisão. A Aratulog também apresentou um recurso, não sei o que, sobre o que, não sei, não está detalhado no fato relevante. E aí a justiça que tinha mandado despejar mudou de ideia e suspendeu o despejo por liminar. Americanas efetuou o pagamento proporcional complementar do mês de janeiro 23, equivalente a aproximadamente 1 centavinho por cota. O valor total da alocação desse imóvel equivale a 7 centavos por cota. E o fundo recebeu 4 centavos por cota. Então aqui é aquilo que a gente já falou várias vezes, a recuperação judicial foi no dia 19 de janeiro, então do dia 19 para trás não paga nada mesmo, entra tudo no bolo de todos os credores. Do dia 19 de janeiro para frente, ou seja, do dia 20 para frente, tem que pagar normalmente, senão pode ser despejado. E aí, se não me engano, o LVBI tinha divulgado que, olha, a gente recebeu o valor de X e que isso aparentemente representa o proporcional do mês de janeiro e tal, não sei o quê, mas pelo jeito os valores não batiam, né? Faltava, então não é que ele não tinha recebido nada, ele recebeu uma parte que não era o mês todo, mas também não era equivalente a exatamente todo do dia 20 até o final do mês de janeiro. Talvez até isso tenha motivado a ação de despejo e Americanas foi lá e complementou com isso, resolveu o despejo, a liminar, pelo menos momentaneamente. Então, o fato relevante ele traz duas informações diferentes. Uma, LVBI, Aratulog, na verdade, entrou com ação de despejo contra Americanas. A justiça concedeu em caráter liminar, mas depois mudou de ideia, não significa que a ação caiu por terra, só aquela decisão de bate-pronto é que caiu por terra. E a Aratulog continua buscando na justiça esse despejo e a rescisão contratual. E aí, outro fato, outro acontecimento, a Americanas foi lá e depositou mais um complemento do mês de janeiro, que foi equivalente a quase 1 centavo por cota. E o fundo, então, recebeu ao todo 4 dos 7 centavos que deveria receber. Quer dizer, pegando esse valor do aluguel, dividindo pelo número de cotas, para facilitar o entendimento, o aluguel total seria 7 centavos por cota, o fundo já tinha recebido uns 3 centavos, faltava ainda, e a Americanas foi lá e depositou mais 1 centavinho, 4 centavos por cota. Bom, esse é o caso assim, que a gente vai ver em vários outros fundos, tem um monte de notícias o tempo todo espalhadas sobre Americanas. Eu vi uma notícia dizendo que a Americanas já reduziu, acho que foi na Buildings ou na Sila, que a Americanas já reduziu 20% das suas ocupações, dos imóveis que ela ocupa e tal. Então, em alguns casos, a própria Americanas vai querer devolver imóveis, galpões, lojas e tal. Em outros, ela vai ser despejada por falta de pagamento. E aí, essa história vai ser para a gente ir acompanhando, né, aos poucos. Acho que todo mundo já percebeu que não é um motivo de pânico e é algo com o qual o mercado vai conviver e vai se ajustando, mas a gente vai ter por muitos e muitos meses aí esses fatos relevantes, essas notícias, e claro, vamos tirar sempre muitas lições disso tudo, certo? Muito bom. Foram esses os fatos relevantes, deixa eu dar um destaque da semana aqui. Ontem teve Clube Fim Entrevista, né, no dia 24 de fevereiro, sexta-feira, com uma novidade, que o apresentador foi o Danilo Barbosa, grande Danilo Barbosa. E o tema foi ESG e investimentos imobiliários, como a JLL está lidando com essa transformação. A Luciana Aroca foi entrevistada, ela é diretora de sustentabilidade da JLL. Eu já tive a oportunidade de fazer entrevistas sobre esse tema. Se tem gente que já olhou e falou, putz, ESG, legal, quero aprender, quero ver mais, tal, bacana. Tem gente que é super afim desse tema. E tem gente que está torcendo o nariz. Cara, vai assistir, porque é surpreendente, tem informações mercadológicas, tem informações sobre vale a pena esse tipo de investimento, e, cara, é tanta coisa que um prédio pode ter de certificação e de melhorias. Quando a gente fala do bem-estar das pessoas, isso atrai inquilinos, isso mantém o prédio competitivo, tudo mais. Então tem as questões, né? O ESG ele tenta compreender tudo isso, né? A governança, a preocupação com as pessoas, a preocupação com o meio ambiente. Vale a pena assistir a entrevista com a Luciana Aroca da JLL.
E o Danilão, que apresentou essa semana, depois comenta lá, mandou bem, né? Mas foi uma grande ajuda que ele me deu.